o futebol é o esporte mais popular do nosso país, o bom e tradicional futebol, né? O país respira esse espírito, né? Então, sempre que tem uma Copa, temos uma seleção sempre tão competitiva, já tem 5 títulos, todo mundo fica, né, eufórico para esse momento. E claro que quem trabalha nesse ramo, né, pode ter uma excelente oportunidade. E o Observatório de Negócios do Sebrae buscou entender, então, o que os consumidores e as empresas, né, compartilham sobre o uso dos espaços para acompanharem as partidas de futebol. Bom, o futebol é realmente uma paixão nacional, o brasileiro já nasce aprendendo a gostar de futebol, né? E agora, com esse histórico, né, da nossa seleção aí, com uma pré-copa, né, só de vitórias, o momento é mais que propício. E, Isabel, vamos começar então a ver o que o Observatório de Negócios do Sebrae concluiu sobre essa pesquisa que é tão útil para os empreendedores, para os empresários. Começando, como é que foi feita essa pesquisa do Observatório? Então, Marja, essa pesquisa ela foi realizada fazendo um monitoramento das principais redes sociais, né? Então, a gente pega ali as informações de Instagram, Facebook. Existem outras pesquisas também que a gente traz dados de YouTube, por exemplo, mas nesse caso a gente trabalhou mais as redes sociais e monitorando as postagens dos usuários para entender quem são essas pessoas, se são empreendedores, se são consumidores, se são pessoas que frequentam bares e restaurantes. Então, monitora-se durante um período as redes sociais de forma a entender o que as pessoas estão falando sobre os jogos, sobre a Copa, sobre as perspectivas da Copa, onde as pessoas vão estar, né, assistindo os jogos da Copa do Mundo. Quais as principais conclusões desse estudo, né? O que se concluiu aí dessa análise? Então, a gente pôde concluir, lógico, né, que o futebol ele é uma febre, é uma paixão, né? Então a gente só validou mais uma vez essa informação. Então as pessoas elas estão muito ansiosas, né? Para acompanharem a Copa do Mundo, também as diferenças culturais, né? A Copa desse ano vai ser realizada no Catar, que tem uma diferença muito grande, né? Cultural em relação ao país, as questões de próprias permissões e tal. Então, assim, tá todo mundo ansioso para entender esse cenário, entender essa Copa do Mundo que vai acontecer no final de ano, que pra gente é totalmente diferente, né? A primeira edição que acontece no final de ano. Então, as pessoas elas estão muito empolgadas e muito atentas a esse momento. Então, o que o pessoal está buscando, né? Eles querem diversão, querem, principalmente considerando que é o primeiro grande evento esportivo que acontece pós-pandemia, né? Está todo mundo ansioso para voltar a se reunir, para aproveitar esse momento em família. Tem muita gente querendo ir para o bar, então vai lá, reúne os amigos, reúne as famílias. E também existe aquela galera que gosta de curtir os jogos mais no seu cantinho, né? Então, assim como tem o pessoal que quer assistir em bares e restaurantes, tem aquela galera que quer ficar em casa fazendo churrasquinho ou comendo seu salgadinho, né? Depende muito de como da realidade de cada pessoa, né? Isabel, como atrair o público que gosta de ver em casa com a família? Como tirar o pessoal de casa? Então, na verdade, assim, a gente enxerga para os pequenos negócios, né? A gente enxerga várias oportunidades, né? Então, a gente tem a possibilidade de atender aquelas pessoas que querem ficar em casa. Então, a gente vê muita questão de delivery, o próprio delivery de churrasco, quem quiser investir, né, nas alimentações prontas, nos petiscos prontos, mas também no delivery de bebidas, no delivery dos insumos para o churrasco. Mas o que a gente vê mesmo que as pessoas querem é, então, estar nesses lugares públicos, né? Então, assim, observar qual o perfil do cliente do teu bar ou do teu restaurante, quem que geralmente frequenta, né, o que eles consomem. A gente sempre coloca assim, todas as datas comemorativas, e a Copa é uma data comemorativa, trazer enfeitar, né? Então alegrar o ambiente, né? Todo mundo gosta de estar num lugar enfeitado, bonito, né? Que está preparado, que te receba, né? Que tu te sintas aconchegado, né? Então, muitas empresas têm investido então, na questão de decoração, adaptação de cardápio, novos produtos para essa época do ano. A gente tem que entender também que muitos jogos da Copa, principalmente os do Brasil, eles estão acontecendo início de tarde ou no final de tarde. Então, a gente também tem que adaptar o cardápio, né? As empresas precisam adaptar o cardápio para aquele horário do dia, né? Então, muitas vezes, os jogos vão acontecer em horários que as empresas nem estariam abertas.
E você, Isabel, falou de churrasco agora. Eu vou aproveitar o gancho. Nós aqui no estúdio, vocês de casa, vão conhecer agora a churrascaria de São José, na Grande Florianópolis, que está se preparando para a Copa, Meu Cantinho. Ela já está elaborando um cardápio para receber os clientes nos dias de jogos. E quem vai contar sobre essa expectativa é o seu Fabrício, o proprietário. Vamos assistir. Sejam bem-vindos ao Meu Cantinho. Vem comigo. Aqui é o salão principal, capacidade para 200 pessoas, onde teremos 2 telão. Um aqui à minha esquerda e outro ali em direção à churrasqueira. Estamos preparados para fazer uma grande Copa do Mundo. E vai ser um verdadeiro espetáculo! Ninguém pode negar que futebol combina perfeitamente com cerveja e churrasco. E quando é Copa do Mundo, então, a tradição fica ainda mais intensa. E para cumprir esse costume, nada melhor do que um lugar bem tradicional. O Meu Cantinho já tem uma tradição de 35 anos. Então, além de grande variedade de cervejas e também de chopp e vinhos espumantes, nós vamos ter petiscos diferenciados, baseados em cortes de carnes especiais feitos na brasa. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope, 65% das pessoas que assistem aos jogos fora de casa não costumam frequentar restaurantes. Elas preferem bares ou a casa de amigos. Mas aqui, o Fabrício já traçou uma boa estratégia para atrair os clientes para a churrascaria nos dias em que o Brasil vai entrar em campo. Além de várias promoções que nós vamos ter com chopp e também cortes de churrasco, a gente já vai ter 2 telões e vamos também ter os garçons, os funcionários, tudo uniformizados, né? Já mandamos fazer a nossa camisa, né? Com a logomarca do Meu Cantinho, de alguns apoiadores nossos. Então, o Meu Cantinho já está com a sua torcida já organizada e preparada para a Copa do Mundo. Para garantir o sucesso de clientela nos dias de jogo, a divulgação é um investimento importante. E quem ajudou o Fabrício a melhorar a comunicação e o marketing da churrascaria para atrair mais clientes nos dias de partidas do Brasil foi o Sebrae. O Sebrae tem sido uma boia, né, com toda a sua assistência de consultorias que tem dado principalmente ao setor da gastronomia. E sempre esteve ao lado dos restaurantes através dos seus treinamentos, consultorias. Então é sempre importante, inclusive, esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação da Copa, que é até para desenvolver, né, o espírito alegre, o espírito feliz, né, num momento tão conturbado que a gente tem vindo. Uma das estratégias adotadas pelo empresário vai ser a divulgação da programação em uma rádio da cidade. Além disso, as redes sociais também vão ajudar na divulgação das novidades. A nossa divulgação será realizada através das redes sociais, Instagram, Facebook, também pelo WhatsApp, no Google e também na rádio que nós temos parceria com a Rádio Jovem Pan. Neste ano, a final da Copa deve acontecer no dia 18 de dezembro, um domingo. E para esse dia, o empresário já adotou uma estratégia diferente de atendimento. Sempre aumenta o movimento com a Copa do Mundo, né? As pessoas saem do seu trabalho e procuram um local que tenha mais visibilidade para ver o jogo. A final da Copa será no dia 18 de dezembro, ao meio-dia. Aí o efeito ele é reverso. Porque o que acontece? Com o Brasil no final da Copa, as famílias procuram se reunir na casa, né, dos familiares, dos amigos. Então, provavelmente nesse dia, nós vamos trabalhar somente com mesas reservadas. Então, será uma maneira de a gente tentar trazer o movimento para a nossa casa, porque não vai ser um dia que vai ter muito giro de movimento. As pessoas vão vir e vão ficar, porque o jogo meio-dia não tem muito o que fazer. O planejamento entre o Fabrício e o time do Sebrae está definido. A expectativa agora é para que o time da seleção faça um bom trabalho em campo e traga a taça do Hexa para o Brasil. Ô, Isabel, o time do seu Fabrício está bem treinado, né?
Super. Eu tive a oportunidade de conversar com ele hoje e realmente ele traz toda essa empolgação pra gente, né? Ele tá preparado. Achei o máximo que ele falou que todos os garçons vão estar com a camiseta e além de ser uma camiseta verde e amarela, ainda vai ser uma camiseta comemorativa, né? Alusiva aos 35 anos de empresa, né? Então, assim, é muito cativante, tu vê, ele tá realmente motivado, preparado, né? Então, adaptou o cardápio, adaptou o horário de funcionamento, vai servir ali os petiscos, vai ter promoção de chopp, achei, assim, incrível, realmente é um caso de sucesso. Isabel, conclusões gerais sobre esse estudo do observatório e aquele recado final, então, sobre essa questão de preparação para os jogos. Eu entendo, assim, Marja, que é importante que as empresas, então, elas conheçam o seu público, elas se adaptem, tracem estratégias de marketing, né, para divulgação. Até como o seu Fabrício ele comentou, né, ele vai utilizar as redes sociais para divulgar os eventos. Então, fazer uso dessas ferramentas que são gratuitas, né, e que estão à disposição das empresas, então, para divulgar, para chegar no público que eles desejam que estejam frequentando os seus estabelecimentos durante a Copa, né? É importante também entregar o que se promete, né? Então, a gente sabe que, como eu comentei anteriormente, muitas empresas, elas não, por exemplo, não trabalham no horário da tarde, um restaurante ou um bar, enfim, mas se dispõe, se promete que vai abrir, tem que ficar aberto o jogo todo, né? Até a prorrogação. Então isso que é importante, assim, que cumpra-se o que se promete e que esteja de coração aberto para receber esse público que está ansioso pela Copa do Mundo 2022. Bom, Isabel, a gente tem mais coisas para falar. A Isabel vai continuar aqui, porque tem mais assuntos sobre Copa do Mundo. No próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, beber uma água. E a gente já volta, então, para falar sobre como preparar o seu bar para esse Mundial 2022. Enquanto isso, você pega o celular, aponta para o QR Code aí na sua tela e veja detalhes da pesquisa do Observatório de Negócios do Sebrae. A gente já volta em um minutinho. Estamos de volta com o Sebrae 360 e hoje o papo é sobre os serviços na Copa do Mundo. No primeiro bloco, nós falamos sobre onde assistir os jogos do Mundial e o que é importante trabalhar no estabelecimento para quem atua no ramo de bares, restaurantes e de alimentação. E agora a gente vai falar sobre como preparar o seu bar para a Copa do Mundo. E a gente continua aqui com a Isabel Guenter, analista técnica do Sebrae aqui de Santa Catarina. Bom, existe um potencial nos eventos esportivos para quem trabalha nesse ramo que precisa explorar bem? E aí a gente fala Copa, mas existem outros eventos, né? Ou seja, os eventos esportivos são um gancho para estar trazendo cliente para dentro da sua casa? Com certeza, Marja. Cerca de 70% da população se declara como fã de futebol, né? O segundo esporte mais consumido, né? Que as pessoas mais assistem, mais acompanham, é o vôlei, com cerca de 25%. Mas existem outros, né? Além da Copa do Mundo, se a gente pegando futebol, por exemplo, tem o Brasileirão, tem outras competições, né? Tu pega a Champions League também, que tem muita gente que gosta de assistir. Mas tu tem outros esportes que acabam também trazendo o público para os bares e restaurantes, né? Por exemplo, o MMA, né? A gente tem já há muitos anos, já é uma tradição, tem muitas pessoas que vão para bares para assistir o MMA, por exemplo, né? Então, com certeza tem uma vasta oportunidade. E mais, vale ressaltar que o público feminino é o que mais gosta e mais se declara como o público que gosta de sair para assistir, para acompanhar esses esportes. Então, tá aí uma oportunidade. Ou seja, as mulheres estão indo mais para os bares assistir futebol e MMA do que os homens, é isso? Isso, existe essa tendência, né, do público feminino. Ele é o público que realmente gosta de sair, não necessariamente é o que mais acompanha esses esportes, mas é o que está mais preparado para sair. Ao invés de ficar em casa, prefere estar saindo para assistir esses eventos esportivos. E aí as empresas precisam também analisar os gostos, né,
das mulheres em relação à comida, cardápio, a bebida, tem que adaptar então, né? Na realidade, não somente pensando nessa questão de feminino, masculino, né? Mas pensando assim no público como um todo, né? As empresas, elas têm que estar se adaptando, conhecendo, né? Quem é o público consumidor do seu produto, né? A gente tem aí uma diversidade, né? da oferta, tanto nos bares quanto restaurantes, né? Então a gente tem, sei lá, churrascaria, outros restaurantes que são mais especializados em frutos do mar. A gente tem uma infinidade, assim, cada empresa tem um perfil de cliente que frequenta, que consome. E aí tu podes acabar adaptando a tua gama de produtos, né, para esse público que não necessariamente consome ou frequenta, né? Então ele pode estar frequentando o teu estabelecimento, pode ser que não seja um cliente assíduo, mas que ele vai frequentar a partir do momento que ele foi lá assistir um jogo de futebol ou uma luta de MMA, entendeu? Olha, eu quero perguntar dos dados dos eventos esportivos do Observatório de Negócios. Mas antes, eu vou aproveitar que você falou de frutos do mar, porque faltam poucos dias para a Copa do Mundo e a expectativa, né, é grande, né, pelos donos de bares e restaurantes. Principalmente porque vai receber, né, um público nos dias de jogos. E agora a gente vai mostrar a história de um restaurante que tem, inclusive, camarão no cardápio, né, que está se preparando para a Copa do Mundo, que é o Bono Beach. Esse restaurante fica na praia da Cachoeira do Bom Jesus, no norte aqui de Florianópolis. Vamos assistir, Isabel? Vamos lá. Assistir aos jogos da seleção brasileira com pé na areia parece até um sonho aqui no Brasil. Tradicionalmente, a Copa é realizada nos meses de maio e junho, época bem mais fria para nós. Mas neste ano vai ser diferente, na primavera, com sol e muito calor. Combinação perfeita para assistir as partidas na beira da praia. E tem restaurantes se organizando para animar a torcida. Meu nome é Edicleia, eu sou proprietária da Bono Beach, nós somos um restaurante pé na areia. O restaurante Bono Beach fica na praia da Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis. E por aqui, a expectativa já está grande para receber os torcedores. Estamos sim, com bastante expectativas, que o movimento ele quase dobra pela quantidade de pessoas que elas param, né, para assistir os jogos, né? Elas sempre procuram um restaurante ou um bar para assistir os jogos, né? Então a gente esse ano quer focar que procure os restaurantes também. E para conseguir atender sem decepcionar a alta demanda esperada para os dias de jogos, a equipe vai ganhar um reforço e o cardápio vai receber novidades. Estamos nos preparando, nos organizando, contratando mais funcionários, fazendo treinamento dos funcionários, né? Fazer algumas promoções, né? Além dos pratos, 2 pratos novos, petiscos que a gente criou, né? O pessoal está assistindo o jogo e comer uns petiscos com a nossa cara do Brasil, né? A gente criou um camarão no espetinho, um queijo coalho à milanesa no espetinho, né? E criamos um drink sem álcool com as cores do Brasil e um drink com álcool com as cores do Brasil. Para a gente atrair esse público para cá e também vamos colocar telões, televisão também para atrair todo esse público para cá. Todo o planejamento para a Copa contou com uma ajuda especial do Sebrae Santa Catarina. A gente veio num momento muito difícil, né? A gastronomia é o que mais sofreu na pandemia, né? E o Sebrae nos deu uma força inigualável. Eu não conhecia a força do Sebrae, o qual eu conheci hoje, e eu vi que o Sebrae ele é para todos, tanto para o pequeno quanto para o grande. A força é com capacitação, com cursos, com mentorias, tudo que você precisa, desde ficha técnica, precificação, qualidade do atendimento. O Sebrae está nos dando a maior força, nos direciona para o que a gente está precisando. A resposta é super rápida, o pessoal que trabalha para eles são super rápidos, você manda mensagem ou você liga, já alguém tem retorno, os consultores são muito prestativos. A relação da Edicleia com o Sebrae iniciou porque ela precisava de um auxílio com a precificação dos produtos. Mas logo ela descobriu outros serviços oferecidos pelo Sebrae e que foram fundamentais para o crescimento do restaurante. A minha conversa foi com o Sebrae porque eu precisava de ajuda no atendimento e na precificação. Porque a parte da gastronomia tem muita dificuldade na precificação. Então eu precisava de ajuda, comecei com a precificação, contratei um consultor do Sebrae, o qual obtive 70% de desconto. Eles vieram, fizeram toda a consultoria para mim,
resolveu vários problemas. Depois dali eu fui descobrindo que tinha mentores para o atendimento, mentores para te ajudar na estrutura da cozinha, no seu cardápio, para trabalhar com a parte do psicológico das pessoas, dos funcionários, para atender bem o cliente. Então, todo o apoio, inclusive na segunda-feira que passou agora, eu fui pedir uma ajuda que eu precisava e eu recebi a ajuda deles que eu precisava. Eles têm vários mentores para nos ajudar a melhorar, porque a gente todo dia está aprendendo alguma coisa e precisa de uma coisa nova, né? Com a chegada da temporada de verão, que promete ser ainda mais movimentada que a última, a empresária já contratou mentores do Sebrae para treinar a equipe e garantir a qualidade no atendimento. Sim, assim, eles têm mais de 700 mentorias que você precisa. Então, tem coisas que você nem imagina que o Sebrae pode te ajudar ali e os mentores estão ali. Então, a maioria dos serviços do Sebrae são gratuitos, mas quando você quer um mentor específico, alguma coisa, ajuda específica, você consegue desconto de 30%, 50% até 70%. O Sebrae, eu antes da pandemia não tinha a noção da força do Sebrae. E eu achava que o Sebrae era só para os grandes, não para os pequenos. E eu aprendi que hoje os pequenos e os grandes podem estar lá no Sebrae, que todos vão receber ajuda. Estrutura e equipe preparadas. Agora é só esperar o dia 24 de novembro para receber os primeiros torcedores. Ah, e se quiser se refrescar, o banho no mar, é claro, tá liberado. Que preparação, né, Isabel? Incrível, é muito bacana, muito bonito de se ver, né? E eu acho bacana esse relato que ela traz também da parceria do restaurante com o Sebrae, né? As soluções que foram utilizadas, como o Sebrae ajudou nesse momento de pandemia, né? Muito interessante, né? Incrível. Aí ela ressaltou nessa questão dos pequenos e dos grandes, né? Ou seja, o Sebrae é para todos. Sim, e na verdade o Sebrae, o nosso foco são os pequenos, né? E a gente quer que o MEI se torne um microempresário, que o microempresário se torne uma empresa de pequeno porte e assim continue crescendo, né? A gente quer que os negócios se desenvolvam, né? Evolução. O Sebrae é esse braço forte. Braço forte para evoluir. E eu quero saber agora dessa pesquisa, o que o Observatório concluiu dos dados mais relevantes em relação aos bares em eventos esportivos. Dessas pesquisas, o que vocês concluíram? Então, na verdade, até antes disso, eu queria trazer, eu achei muito interessante, assim, que a Edclaia colocou na fala dela, que eles contrataram, né, agora no mês de setembro, dos 15 mil empregos gerados em Santa Catarina, quase 8% foram gerados pelos restaurantes, né, então a gente já começa a observar um crescimento, né, com relação aos períodos anteriores, mas principalmente uma retomada após esse momento de pandemia, né? Então, desses cerca de 1.200 empregos aí gerados no mês de setembro, 97% são dos pequenos negócios. Então, a gente começa a entender o impacto da atuação do Sebrae junto aos pequenos negócios, dando esse suporte para que os negócios consigam, então, retomar suas atividades, né? Como eles colocaram, o ramo de restaurantes e bares, ele foi muito prejudicado, né, na pandemia, mas a gente começa já a observar, então, uma recuperação, muito em função da proximidade, né, do verão, mas também pela questão da Copa do Mundo, né? Que a Copa do Mundo, a gente observa no estudo, a gente consegue observar que a Copa do Mundo, apesar de estar acontecendo num momento atípico, numa época do ano atípica, para nós, no Brasil, é uma mega oportunidade para nossas empresas, né? Porque a gente está, a Copa do Mundo, ao invés de acontecer no nosso inverno, está acontecendo na nossa primavera, onde a gente vai poder assistir o jogo com o pé na areia, né? Porta do verão, né? Porta do verão. Isabel, para concluir, pro empresário que está assistindo o programa em casa, o que você quer destacar para a gente encerrar esse assunto, que a gente vai ter mais coisa no programa de hoje, mas o que é importante para o empresário que está se preparando ou ainda não está se mexendo muito, mas que é importante ele focar agora para os jogos? A gente sempre ressalta a questão de prestar atenção nessa questão de legislação, né? Mas a gente vê
que para quem for instalar os telões, as televisões, né, os televisores dentro das empresas, não existe a taxação, né? Então, para a utilização das TVs nos seus espaços, né, se eu não me engano, só acima de 3 metros de largura dos telões. Então, se a gente for pensar, é algo acessível para os pequenos negócios, né? Então, tornar o ambiente convidativo, né? Eu falei anteriormente também a questão de adaptação de cardápio. Eu acho que assim, é essencial para a empresa estar presente, seja nas redes sociais, seja no delivery, se o seu produto, né, porque também depende muito de cada produto, mas a gente consegue observar oportunidade para diversos setores. Então, a gente observa oportunidade para o comércio, né, questão de venda de roupas, né, as vendas combinadas, a roupa verde e amarelo para a mãe, verde e amarelo para o filho, os casais, né? A gente observou no estudo muito essa questão de que as pessoas estão planejando se vestir com roupas parecidas para curtir os Jogos da Copa. Então, aí está uma oportunidade para o comércio, a gente observa a questão de serviços, essa questão do delivery que eu trouxe antes, bares e restaurantes, né? Tornar o ambiente mais temático, adaptar cardápio, trazer novidades, né? Se reinventar. Eu acho que o momento é esse, né? E se não surtir o efeito, ou se não for tão bacana, vai lá e começa de novo, tenta de novo. O que importa é não desistir e o que importa é trazer inovação para dentro da empresa, né? E também torcer para o Brasil seguir adiante, porque quanto mais jogos da seleção, mais dá para estender esse faturamento, né? Com certeza, é isso que a gente espera, que até a final estejam lá todos os nossos bares e restaurantes tendo bastante lucro com os Jogos do Brasil. Maravilha. Isabel, obrigada pela presença e por todas as dicas aí, falando então da preparação dos bares e restaurantes para os Jogos da Copa do Mundo. A gente vai fazer uma pausa rapidinha e a gente já volta para falar sobre aberturas de bares e restaurantes. Enquanto isso, você pode acessar o QR Code aí na sua tela e ver em detalhes a pesquisa do Observatório de Negócios do Sebrae. É um minutinho e eu já volto. Estamos de volta com o Sebrae 360. Nós falamos nos 2 blocos anteriores como preparar o seu bar ou restaurante para os Jogos da Copa do Mundo. E agora a gente vai falar sobre o cenário de abertura de empresas aqui no estado, né? O que ocorreu aí de 2015 até agora, até 2022. E quem vai trazer esses dados, essas análises, é a Amanda Maciel, analista técnica do Sebrae. Amanda, seja bem-vinda. Amanda, vamos enxergar o que aconteceu e pegamos aí os 2 últimos anos que foram anos de pandemia também, né? Mas é um dos segmentos que mais cresceram no estado, né? E o que os números apontam? Então, Marja, fazendo um levantamento no Observatório de Negócios do Sebrae, a gente percebeu aqui que, né, pegando dos últimos 10, 12 anos, né, foi o 13º setor que mais cresceu. Né? Aqui, ó, tem um gráfico que você pode ficar à vontade aí para citar. Certo. Então, ali em 2016, a gente tinha um crescimento médio ali de 1.000 empresas por ano, ali que oscilavam numa faixa de abertura de 100 por mês, né? E a gente percebia que também não tinha tanta sazonalidade, né? Se abria bares e restaurantes ali, né, meio que toda a época do ano, né? À medida que a gente vai evoluindo ali para 2017, a gente já percebe que essa abertura de empresas ela vai se elevando um pouquinho, né? E também que vai oscilando um pouquinho ali com relação aos meses ali, né, pós-verão, né, também setembro, início de verão, tem uma certa associação ali com a questão de inverno e verão, né, que são épocas bem marcantes aqui no estado de Santa Catarina. Ali passando para 2018, a gente vê também que já tem um incremento um pouco maior, né, ou seja, as variações ali de abertura de empresa ali já saltam da casa de 100 por mês para 200 por mês, né? E em 2019 a gente vê algo bastante interessante, que é que a gente tem uma variação bem grande ali, né? E essa média de empresas que abriam aí cerca de 1.000 por ano, né? De bares e restaurantes, chegaram ali a quase que 3.900 por ano, né? E o que a gente também achou bem bacana é que ao longo dos anos isso também vai aumentando. Ali em 2020 a gente já está num patamar bem maior, né? Em 2020 a gente tem, é claro, ali um reflexo da pandemia, né? Que foi ali basicamente em março. Então, em abril, apesar de não ter abertas tantos bares e restaurantes, ainda teve, né? Um número significativo, ou seja, ele ainda é bem maior que os anos anteriores, né? Que abril dos anos anteriores.
Mesmo com a pandemia? Mesmo com a pandemia. Né? Então, o que a gente consegue interpretar disso? Né? Que, apesar de serem fechados muitos estabelecimentos, o que acabou gerando ali um pouco de desligamento nos postos de trabalho, essas pessoas acabaram abrindo seu próprio negócio também nesse segmento. Né? Que o segmento do setor de alimentos ali, eles teve aquela flexibilização para se manter, né? A questão do delivery também se manteve e algumas pessoas ali começaram a empreender. Não, eu vou fazer ali, eu consigo fazer um cupcake, consigo fazer um bolinho, né? Eu faço congelados para vender, então a gente viu que teve essa disparada, né? Então ali também em 2021 também teve novamente um crescimento e ali finalmente em 2020, né? Até dados de setembro, a gente vê que esse valor, né? Apesar de pós-pandemia, se manteve crescendo. Né? Teve grande diversificação, né? Não só bares e restaurantes ali, como a gente viu anteriormente, questão de churrascaria e frutos do mar, mas a gente teve uma presença muito grande dos food truck, dos containers, né? Então, formas alternativas de abertura de empresas foram encontradas ali pelo, né, catarinense, que se viu bastante criativo, inovador, empreendeu bastante, né? Alguns acabam abrindo ali no seu quintal de casa, na frente de casa. 2022 é um ano positivo. Tem sido um ano positivo para esse segmento, né? A gente entende que uma abertura de empresas ali na faixa de 1.000 por ano em 2016, saltar para 4.500 em 2021, é um dado bastante positivo que a gente enxerga. Não, e quem resistiu também, né? Porque, querendo ou não, né, 2020 foi um ano bem tenso, né? Então, tem um cenário também positivo em relação a 2015. E quem lidera? Quais são as modalidades de empresas aí que lideram esse ranking? Basicamente, micro e pequenas empresas. Ali, considerando o MEI, o microempresário e o empresário de pequeno porte, dá praticamente 99,3%. Né? As médias e grandes, elas têm um percentual bem pequeno de participação. Né? E esse percentual de micro e pequenas, ele aumentou também por consequência da pandemia. Né? Muitas empresas familiares acabaram optando por essa via ali para se manter, né? Abrindo empresas, investindo, abrindo MEI, às vezes ali trazendo o irmão, o filho, a esposa para poder ajudar, né? Na produção de alimentos, de comidas e petiscos em geral, né? E a gente também tem o segmento ali de venda de bebidas, que também ampliou bastante, né? E o segmento de tabacarias, que acaba, né, sendo um grande conjunto ali, né, de conglomerado, né, de fornecimento delivery também. Esse crescimento, né, em relação de 2015 para 2022, mesmo com a pandemia, deve-se muito, então, à atitude de empreender, a atitude de deixar de ser empregado e ter o seu próprio negócio. É por aí, Amanda? A gente observou ali que o aumento foi de cerca de 400%, né? Então, diante daquele cenário ali de pandemia, que algumas empresas acabaram fechando, né? Esse pessoal foi bastante criativo e eles acabaram buscando vias alternativas, né? Vou abrir o meu próprio negócio, né? A gente viu que a questão alimentícia ali estava com, né, o pessoal trabalhando de casa, começou a pedir comida, o delivery aqueceu bastante também, então foi uma via alternativa que eles perceberam para poder manter ali uma renda familiar, né? Manter um padrão de sobrevivência ali que a gente acredita que tenha sido uma ótima escolha, né? Pois os números ali mostram que isso tem impulsionado positivamente o setor. E as cidades aqui em Santa Catarina, quais se destacam, né, nessa abertura de empresas? Então, assim, basicamente, esses segmentos, eles se concentram ali na região litorânea, né? A gente tem Florianópolis com a grande maioria dos bares e restaurantes, né? Seguidos ali de Joinville, Balneário... Grande Florianópolis. Grande Florianópolis, né? Porque incorpora ali o município de Florianópolis, São José também, né? A gente também pega lá Joinville e Balneário Camboriú também se despontam aí nesse ranking. Mas, assim, com relação a essa abertura que a gente observou nos últimos 3 anos, né? A gente também notou que tem alguns municípios que estão se destacando. Exemplo é... Fora da rota. Fora da rota do litoral, das cidades mais badaladas e tudo mais. Ainda na rota do litoral, mas são municípios que não estavam ali entre os mais cobiçados, né? Um deles é Taió, que foi o município que mais abriu bares e restaurantes nos últimos 5 anos. Né? Em seguida temos também Porto Belo, que vem empreendendo bastante, é um município ali litorâneo também, e Balneário Gaivota, que por sinal é um município que vem crescendo bastante. Não só a questão de bares e restaurantes, mas ali a questão dos empregos, a questão imobiliária tem sido
bem acelerada, né? Um município que está sendo cada vez mais visado, porque tem uma praia bem extensa, né? Então, foram municípios ali que a gente observou que está tendo um crescimento bem fora da média, né? Ou seja, esse segmento está crescendo junto com a vocação do local que está sendo explorado. É bem interessante isso, viu? Isso aí também é questão da diversificação, né? A gente percebeu ali que não é só a questão de oferecer o petisco ali, a bebida, né? Tem a questão do lazer, né? Da música ao vivo, que tem sido cada vez mais, né, requisitada ali pelo público, né? A questão da preferência por lugares que tem um ambiente assim mais aconchegante, né? Também espaço kids tem sido muito procurado e o espaço pet, né? Porque assim, quem é mãe de pet entende que hoje em dia tem um espaço pet tem sido diferencial para a gente, né? Escolher ali um bar, um restaurante onde a gente vai frequentar ali com a nossa família. Agora também em questão de Copa do Mundo, né? O pessoal indo para bares e restaurantes para poder assistir a Copa, tendo espaço pet, para mim tem sido a grande procura, né? Tem espaço pet é a minha prioridade. Tem que pensar em todo mundo, né? Quem tem bar e restaurante tem que pensar em todo mundo. Quem vai com criança, como eu muitas vezes, né? Leva o filho junto. Quem vai com o seu pet, com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, enfim. É pensar em todo mundo, é ser inclusivo, né? Tá pensando aí em estar inserindo, né? E não só, de repente, uma pessoa solteira ou só casais, né? Eu acho que ganha-se mais clientes assim, né? Exatamente, né? Visando também a segurança, né? De você ficar mais confortável assistindo, né, um jogo de futebol ali, num ambiente que tem uma comida bacana, com um tempero bacana, um atendimento, que hoje o atendimento também conta bastante, né? Um atendimento bem agradável e saber que, né, às vezes o teu pet está ali junto contigo, o teu filho está junto contigo. Hoje em dia tem sido mais uma questão de família, né? Fazer esse tipo de programa, assistir Copa do Mundo, né? Como a Isabel comentou antes, as mulheres também têm optado também mais por sair assistir fora de casa, mas tem um conjunto que a família tem ido bastante junto. Então, né, esses ambientes que optaram por diversificar e abrir um grande espaço de lazer, né, se podemos assim chamar, eles têm sido um grande destaque também. Tem crescido. Bom, Amanda, só agradecer por trazer esses dados, por atualizar, trazer essa boa notícia e participar aqui com a gente do Sebrae 360. Obrigada. Obrigada. Gente, concluímos hoje o programa com bastante informação. O Sebrae 360 fica por aqui, mas você em casa pode acessar todos os estudos e pesquisas do Observatório de Negócios do Sebrae Santa Catarina. Basta apontar o seu celular aí para o QR Code que está na sua tela. A gente fica por aqui e você continua acompanhando a nossa programação aqui da TV Inova SC. Até a próxima. Tchau, tchau.